O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Os irmãos e irmãs, neste 30º domingo do tempo comum, a liturgia continua conosco uma caminhada. Então até semana passada, até semana retrasada, nós falávamos sobre a fé. Semana passada nós começamos a falar sobre a oração, que tem também dentro do Evangelho de São Lucas um espaço muito importante, muito especial. Então São Lucas ele fala com maestria sobre muitos temas, sobre misericórdia, sobre os bens, e aqui ele hoje vai continuar conosco o seu discurso sobre a oração. Na liturgia da semana passada nós aprendíamos que a oração deve ser constante. Devemos rezar sempre, sem cessar, sem desistir, sem se cansar. E hoje então a liturgia com Jesus nos ensina como deve ser essa oração. A oração deve ser insistente, deve ser constante. Mas existe uma maneira certa de se rezar também. Deus escuta todas as orações? Ou melhor, Deus atende todas as orações? Não. Deus escuta todas. Deus sabe de tudo, Deus ouve tudo, vê tudo. Mas Ele não atende todas as orações. Ele não tem a obrigação de atender todos os nossos pedidos. Deus atende a oração humilde. Deus atende aquele que conhece o seu lugar, aquele que sabe se colocar no seu lugar. É essa oração que agrada a Deus. Então hoje não falamos somente da oração, mas falamos da pessoa orante. Como deve ser a pessoa que reza? Semana passada eu falava nas homilias que nós precisamos aprender a ser mais espirituais do que religiosos. É importante ser religioso, sim, com certeza. É importante estar dentro da religião. É importante reconhecer qual a religião verdadeira que é a nossa. Importantíssimo. Só que muito mais do que cumprir simplesmente ritos externos, coisas externas, muito mais do que simplesmente fazer muitas coisas e fazer muita oração, nós precisamos ter muita oração na vida. Mais do que fazer muita oração, nós precisamos ser pessoas de oração. Ser pessoas que levam a religiosidade ao nível da espiritualidade. Importante isso. Precisamos unir a nossa alma ao coração de Jesus, unir os nossos ritos, as coisas que nós fazemos externamente, ao coração de Jesus, porque é Ele que dá sentido a todas essas coisas. Então eu dizia isso semana passada, então nós precisamos relembrar disso, né? O homem simplesmente religioso, aquele que simplesmente cumpre ritos, será como o fariseu. E o fariseu vai dizer, né? De pé ele rezava assim: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, eu não sou desonesto, eu não sou adúltero, não sou como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. E daí? Não fazia mais do que a obrigação. Todos nós temos obrigação de não ser adúlteros, de não ser ladrões, de não ser desonestos. É nossa obrigação porque nós amamos a Deus e amamos o próximo. Então temos que fazer isso.
Temos que ser fiéis, temos que ser honestos. É obrigação nossa porque amamos a Deus. Então não podemos nos colocar no alto, no topo da sociedade e nos achar muito melhores, porque nós cumprimos algumas coisinhas durante a semana, porque nós damos o nosso dízimo todo mês, porque nós rezamos um pouco mais do que os outros. Isso em si não quer dizer nada. Mas essas coisas todas são importantes de ser feitas. Essas coisas todas, elas geram algum fruto na tua vida? Então é essa grande reflexão que o Senhor quer nos deixar hoje. A nossa oração, aquilo que nós fazemos por Deus, é feita de coração mesmo? E gera frutos no nosso dia a dia? E aí, se a nossa oração gerar frutos, aí sim nós não seremos ladrões, não seremos desonestos, não seremos adúlteros, vamos cumprir com os mandamentos da igreja e não vamos nos achar melhores do que os outros. Esse é o grande mal do homem simplesmente religioso. Ele se torna um fariseu, cumpre a lei com maestria, mas essa lei não está no coração. Essa lei não virou um valor. E na verdade ele não cumpre a lei maior, que é a lei do amor. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E o próprio Jesus diz no início, né? Jesus conta esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça. Nossa justiça não vale muita coisa. Nós às vezes tentamos nos justificar. Mas Senhor, eu sou tão bom, eu faço tantas coisas na igreja. Eu sou padre, eu sou ministro, eu sou da liturgia, eu sou da música. Por que isso está me acontecendo? Senhor, eu faço tantas coisas, eu deveria ser mais valorizado na igreja. Isso é uma autojustificação. E nós não temos o poder de nos justificar. Porque quem nos justifica é Jesus, porque Ele morreu na cruz. E é aqui, é o sacrifício redentor de Jesus que justifica toda a nossa vida. Ou seja, que torna a nossa vida agradável a Deus. É isso que é ser justo, né? É ser agradável a Deus. Por nossas próprias forças, nós não conseguimos. Então não adianta nada nós reconhecermos as nossas qualidades, e isso é importante, todos nós temos, né? Mas não adianta nada nós reconhecermos as nossas qualidades e esquecer quem é a fonte dessa qualidade, dessas coisas boas. A fonte das coisas boas que nós temos é Deus, e somente Ele. Então Deus não escuta a oração de pessoas assim. Nós não somos a fonte do bem. Nós não somos a fonte da moral e dos bons costumes. Nós não somos perfeitos. Não somos muito bons. Não podemos nos colocar num posto tão alto assim. Talvez nós sejamos os piores, os que menos prestam nessa cidade. Começando de mim. E sendo muito sincero. Então cuidado. Quem se coloca muito alto, nós sabemos que o tombo é maior ainda, né? E o próprio Jesus vai dizer, né? Quem se eleva será humilhado. Quem se eleva será humilhado pelo próprio orgulho. Será humilhado pelo próprio egoísmo. Será uma pessoa solitária, uma pessoa triste e amarga. Então precisamos tomar cuidado com isso. Por outro lado, precisamos ser como este cobrador de impostos. O cobrador de impostos era um pecador público, porque todo mundo sabia que o cobrador de impostos tirava uma parte a mais dos impostos para o seu bolso. Tirava a mais, roubava. Todo mundo sabia disso. Então todos colocavam o cobrador de impostos à margem da sociedade. Se ele tinha alguma função no templo, quando se tornava cobrador de impostos, era logo afastado. Então era visto com ojeriza. Era colocado de lado. Mas é ele que reconhece quem é grande de verdade. O cobrador de impostos reconhece que é pequeno. Reconhece a grandeza de Deus. Precisamos ser assim. Pessoas espirituais que levam a religião a sério, que buscam frutos nas coisas de Deus, reconhecem os seus pecados todos os dias. Reconhecem a sua pequenez. Reconhecem as suas fraquezas para assim reconhecer a grandeza e a força de Deus. Quem se acha muito forte não dá espaço para Deus. Quem se acha muito bom não precisa de Deus. Então essa deveria ser a única oração que brota no nosso coração. Meu Deus, tende piedade de mim que sou pecador. E o cobrador de impostos batia no peito.
Tem piedade de mim, Senhor, eu sou pecador. Tem piedade de mim, Senhor, não sou nada sem o teu amor, sem a tua misericórdia. Deveria ser essa a oração que brota do nosso coração todos os dias. Piedade de mim, Senhor, eu sou um pecador. Precisamos reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que tudo que nós temos de bom vem de Deus. E São José Maria Escrivá, ele nos dá um exemplo muito simples, né, para dizer sobre esse evangelho. Nós somos pessoas que vestem ternos bonitos, mas ternos que são emprestados, que não são nossos. Então nós temos uma beleza, nós somos bons sim, temos coisas boas, temos qualidades, mas não brotam de nós. O que brota de nós, somente de nós, é o nosso pecado, é a nossa maldade, são os nossos limites. Se nós aprendermos isso, nós vamos conseguir rezar de maneira humilde. E aí Jesus também nos justifica, né? Quem se humilha será elevado. A oração do humilde atinge o coração de Jesus. O coração de Jesus resiste aos soberbos, mas se dobra de amor pelos humildes. O humilde é aquele que sabe o seu lugar. O humilde é aquele que reconhece tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos e se coloca perto de Deus como pequeno, como simples, de coração verdadeiramente aberto, né? A pessoa humilde não tem reservas. A pessoa humilde consegue rezar de maneira livre a Deus. A pessoa humilde não tem medo de Deus. O orgulhoso tem medo de Deus. O orgulhoso não consegue rezar. O orgulhoso não consegue se dirigir a Deus, porque vê em Deus uma disputa, vê em Deus um adversário, e assim foge de Deus. O humilde não, o humilde vê em Deus um amigo. E a oração, como eu dizia na semana passada, é conversar com um amigo que nós sabemos que nos ama. Então hoje peçamos ao Senhor que Ele nos torne agradáveis a Deus. Que pelo seu sacrifício na cruz, nós busquemos também gosto nas coisas humildes, nas coisas pequenas. Que nós busquemos reconhecer o nosso lugar, que nós busquemos reconhecer a nossa humildade, nossa pequenez, os nossos pecados, para assim então a nossa oração chegar ao coração de Jesus, para que Ele possa atender os nossos pedidos. Deus nos ajude.